Igreja, boa noite nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2017. Irmãos, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda, trazendo uma palavra de exortação para a amada igreja. Mas primeiramente, amados, como de hábito, como de costume, nós queremos cumprimentar e parabenizar todos os aniversariantes desta quarta-feira, deste dia 27, da quinta-feira, sexta, sábado, domingo, de todo o decorrer desta semana. Que grandes bênçãos da parte de Deus se estendam sobre todas as vossas vidas, saúde, paz e muita direção de Deus em toda a vossa caminhada terrena, em nome de Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos trazer em nome do Senhor Jesus Cristo uma palavra de exortação para a amada igreja, para aquelas pessoas que buscam a proteção de Deus, mas que não estão andando no caminho do Senhor, que estão praticando iniquidades, ou seja, injustiças, que estão praticando certas perversidades, certas maldades, que estão andando no caminho do pecado, ou seja, estão cometendo faltas, culpas, estão transgredindo a preceitos religiosos. Amados, o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é soberano, mas a partir do momento que o homem se desvia do caminho do Senhor, o nosso Deus fica impedido de proteger e guardar o homem. Por quê? Porque ele pode tudo, ele pode todas as coisas, mas ele não pode negar a sua palavra, conforme está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E a pessoa, o iníquo, o transgressor, ele dá legalidade ao diabo. O diabo chega, como entrou na presença de Deus, para reivindicar, tocar na vida de Jó, e Jó teve um temor no coração. Jó era considerado por Deus um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora as pessoas iníquas, as pessoas que transgridem a lei de Deus, os pecadores, irmãos, o salário do pecado é a morte. Nós já vimos em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Primeiro é a morte espiritual, amados. A pessoa, quando está em pecado, o Espírito Santo se afasta dela. Não tem como o Espírito Santo, ele é puro, o nosso corpo, o corpo do cristão, o corpo daquele que recebeu e confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é templo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois vós mesmos? Mas quando a pessoa entra em transgressão, entra em pecado, o Espírito Santo de Deus ele se retira, ele se afasta. Deus não impede, Deus dá o livre-arbítrio, Deus não impede o homem de seguir o caminho que ele optar por seguir, não. A escolha vai ser do homem, mas Deus vai sempre exortar na sua palavra. Olha, não anda por esse caminho, não faça isso. Deus sempre vai falar ao coração daqueles que o buscam, que o seguem, que o servem. Vamos ver o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Ou seja, o homem, a partir do momento que pratica a iniquidade, que pratica a injustiça, certas perversidades, certa maldade, mas encobre o seu rosto mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí Deus tem que se afastar. Deus se afastou de Jesus naquela cruz do Calvário. Para quê? Para que todo o mal da humanidade fosse colocado sobre o Senhor Jesus Cristo ali. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ou seja, então o Senhor Jesus Cristo ele já levou sobre ele, irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 está escrito: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Portanto está escrito no livro do profeta Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus pode fazer todas as coisas.
nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Deus, ele ouve os nossos clamores. Deus, ele ouve as nossas petições. A mão de Deus é soberana, ela pode todas as coisas. Mas a iniquidade do homem, ela faz divisão entre o homem e Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é puro. Deus não pode ter comunhão com o pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. É aquela história, a pessoa que está pecando, a oração não passa do teto. Muito se ouve isso dentro das congregações. Se fulano vai pecar, a oração não passa do teto. E Deus encobre o rosto do pecador para que não ouça, e as orações não são ouvidas. Portanto, que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2017, em nome de Jesus, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por esta exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar que as iniquidades e pecados afastam o homem de Deus, fazem divisão entre o homem e Deus, encobre o rosto de Deus do homem para que não ouça as nossas orações. Senhor, continue a nos guardar, continue a nos exortar na sua palavra, continue a nos guiar e nos encaminhar por aquele caminho alto e santo por onde o mundo não passa, jamais passará, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles caminhantes que mesmo loucos não errarão. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, e livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.